Você sabia que você pode fazer da Bíblia uma ferramenta poderosa no tratamento das suas dores emocionais? Hoje eu quero conversar com você sobre a importância de internalizar a palavra de Deus para ajudar no cuidado da saúde emocional. E como você pode fazer isso de modo prático? Eu não posso negar que a psicologia tem feito um trabalho incrível, ajudando pessoas a entenderem seus traumas, seus comportamentos, suas crenças e emoções. Enfim, nós sabemos que Freud abriu caminhos para a psicanálise, Jung falou sobre o inconsciente coletivo, Ernest Becker refletiu sobre o medo da morte, Frankl falou sobre a busca de propósito. E todos esses pensadores trouxeram luz a aspectos profundos da psique humana. Mas, apesar das descobertas desses homens e outras pessoas, outros estudiosos, terem ajudado e ainda ajudam muitas pessoas e a mim também, no meu autoconhecimento, no conhecimento das dores emocionais da humanidade em geral. Quando eu estava passando por meus conflitos internos, parecia que faltava ainda alguma coisa e eu não conseguia descobrir o que era. Eu não conseguia me ver livre da dor que eu sentia, a dor na alma, a dor da rejeição, dor do abandono, mas eu não sabia por quê. Afinal de contas, eu já tinha passado por inúmeras sessões de terapias, inúmeros tipos de terapias. Tinha terminado meu bacharel em psicologia e no meio das minhas contínuas buscas, eu entendi que existe uma dor, um vazio no ser humano que vai além das análises, além dos estudos, além da análise racional. Uma angústia e um vazio que não se resolve apenas com explicações científicas ou com estudos de casos ou com terapias intensivas. E é aí que a palavra de Deus entrou no meu contexto. Um dia eu estava lendo um verso aqui da Bíblia de 2 Timóteo 1:7. E quando eu estava lendo 2 Timóteo 1:7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia ou espírito de medo, em algumas traduções, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. Porque Deus não nos deu. Aí eu parei para pensar no verbo deu, porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas Ele deu um poder de, ou melhor, um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ou domínio próprio, em algumas traduções. Aí eu percebi que esse verbo deu está no passado. E eu pensei, se Deus me deu o espírito de poder, de amor e de domínio próprio, por que eu não estou conseguindo ter domínio sobre mim mesma? O que está de errado? O que há de errado que eu não estou conseguindo encontrar esse equilíbrio? O que está de errado comigo se essas características estão em algum lugar aqui dentro de mim e eu não estou conseguindo acessar? Eu tenho que acessar essas características. Aos poucos, essas e outras perguntas e questionamentos começaram a vir em minha mente. E eu vou compartilhando com vocês no decorrer dos vídeos que eu for fazer. Mas o fato é que naquele momento eu decidi que eu tinha que encontrar aquelas coisas, aquelas características que estão aqui escritas, senão eu não iria continuar mais
vivendo, eu não iria conseguir continuar vivendo do jeito que eu estava. E foi então que eu decidi decorar esse verso, porque eu pensei, eu preciso me lembrar disso, que em algum lugar aqui dentro existe poder, amor e equilíbrio, ou domínio próprio. Eu preciso sempre me relembrar e resgatar que essas características estão aqui dentro, porque Deus colocou essas características no ser humano. É claro que foi um processo, e nesse processo não dá para falar tudo aqui nesse vídeo, mas algumas coisas foram mudando dentro de mim. E continuam mudando, porque nós temos que ser transformados todos os dias, dia após dia. A transformação não acaba. Mas uma das coisas que eu percebi em mim, que eu estava fazendo, é que eu estava achando que primeiro eu tinha que me corrigir, primeiro eu tinha que me livrar daquele estado depressivo, daquele estado medroso, ansioso que eu me encontrava, para depois eu conseguir orar direito, sabe? A impressão que eu tenho hoje é que a minha mente construiu um modo correto de orar, um modo específico de orar, que se não fosse daquele jeito, Deus não iria ouvir a minha oração. Então, a minha mente construiu um estado que eu deveria estar de perfeição, um estado mental que eu deveria estar para poder orar a Deus. E ao repetir esse verso, eu percebi que eu não iria conseguir sair desse looping que eu havia entrado sem a ajuda de um ser maior. E foi no meio daquela confusão mental que eu contei para Deus todos os meus medos, todos os meus conflitos internos, sem nenhum filtro. Eu contei, eu falei, eu pedi perdão a Deus porque eu percebi que eu não tinha me apoderado dessa palavra até então. Porque se eu estava sem poder de vencer as minhas dores, sem amor por mim mesma, sem equilíbrio ou sem domínio próprio, porque eu não estava conseguindo dominar, então eu não estava em harmonia com a palavra de Deus. Eu não estava em harmonia com essa palavra, com esse verso específico. Existem muitos outros, mas eu estou falando dessa experiência específica. E foi então que aos poucos eu comecei a descobrir as minhas dores internas. E aos poucos eu comecei a falar sobre elas. E no meio disso tudo, eu descobri que Deus é muito real. Ele não apenas é real, mas ele de fato compreende as nossas dores. E não só isso. Ele entrou comigo no meio das minhas dores, no meio dos meus conflitos, no meio das minhas fraquezas, para que eu pudesse olhar aqueles gigantes que eu tinha dentro de mim de frente. E a cada dia ele me ensina, ele me ajuda. Eu poderia comparar essa experiência com os amigos de Daniel, que entraram na fornalha ardente, mas tinha um ser que estava com eles no meio do fogo, mas não deixou que eles se queimassem. Comigo e com você é a mesma coisa. Pode parecer que você vai ser destruído na hora de você olhar para dentro de você, na hora de você encarar aquela dor da alma, sabe? Aquilo que você sabe que você precisa encarar, aquele gigante que está dentro de você e que você não consegue encarar. Aquele buraco que está aí no coração por conta do abandono, da rejeição, da culpa. Mas lembre-se que ele não vai deixar você se queimar. Ele vai estar ali junto com você. E é por isso que eu decidi integrar a Bíblia com a psicologia. Porque eu sei que essas duas coisas juntas podem realmente transformar a pessoa por completo. Física, mental e espiritualmente. Por isso, eu posso dizer com toda a certeza que a Bíblia
é um livro vivo, ela fala direto ao coração. E hoje eu quero lançar para você 2 desafios, para você fazer durante esta semana. E você vai ver que esse desafio vai te ajudar muito a se conectar com a tua essência. A essência de filho, a essência de alguém que tem poder, amor e equilíbrio dentro de si. Mas que talvez você também, como eu, você não está se apoderando disso ainda. O desafio é você decorar esse verso, esse único verso nessa semana, em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode encontrar na tua tradução mesmo, tem algumas diferenças de palavras, mas quer dizer a mesma coisa. O segundo desafio é você falar esse verso em voz alta, sempre que possível. Quando você fala em voz alta, você mesmo se escuta. Então você ativa outras partes dos sentidos. Ou seja, você vai ler, você vai falar e você vai ouvir. Você vai ativar várias partes dos sentidos. Se você aceitar esse desafio que eu estou dando para você agora, escreve nos comentários, aceito. E eu vou saber que você aceitou o desafio e que você está investindo em sua saúde mental. E vamos orar uns pelos outros. E se você achar que este vídeo é relevante para você ou para alguém, envie esse vídeo para alguém, dá um like, compartilha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo importante e assim muitas pessoas sejam atingidas por essa mensagem e vão poder também aplicar essa mensagem poderosa da palavra de Deus na sua vida. Lembre-se que Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade sobre si, que a Bíblia está falando num pequeno verso, num verso somente, é que Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.